Minha gente, meu povo, boa noite mesmo, boa sexta-feira para todo mundo, aquela sexta-feira abençoada, linda, maravilhosa. Olha, o dia ainda não venceu, você sabe disso, né? Vai fechar só quando for meia-noite para começar um novo dia, hoje ainda sexta-feira, dia 23, calendário marcando e a certeza de uma noite espetacular para você ainda. O nosso programa ao vivo, agora pela TV, canal 25.1. Você de onde estiver, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de ligar a TV aí na sua casa e chamar todo mundo para participar. Já no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, é o nosso canal aqui de todos os dias. E no rádio, ao vivo também, pela Rádio Líder Gospel 92.1. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Boa noite para você. Vamos firme, porque eu tô feliz aqui. E eu vou trazer um cara que não é jogador de futebol, mas entrou em campo e no campo das ideias, das discussões, do jornalismo, da comunicação, ele passeia com facilidade. Tem muita habilidade. Vou trazer ele aqui com uma salva de palmas, recebendo ele que é uma autoridade no quesito imitação, escrita, redator, jornalista, pai, gestor. Hoje ele é gerente geral da Alesse TV Assembleia, aqui em Fortaleza, ou melhor, no Ceará, canal de televisão, tá aqui junto com a gente. O nome dele é Herbert Lemos e eu queria mais uma salva de palmas porque eu consegui trazer esse cara aqui. Maravilha, obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Show de bola. Estamos aqui à sua disposição, prazer estar aqui contigo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Tenho certeza que vai ser um papo muito abençoado, muito cheio de vida e cheio de alegria, porque a alegria é dádiva de Deus. A gente precisa se alegrar o tempo todo e agradecer a Deus a cada minuto. E vou começar logo dando a real para vocês aí. Não espere um grande milagre. Espere um milagre todos os dias na hora de dormir. Rapaz. Gostou, Renatinho? Moleque! Eu vou copiar agora e vou me autorizar aqui a fazer a minha assinatura, dizendo eu vi ali, mas quem tá usando sou eu. Vambora, minha gente. Felicidade demais aqui para essa noite. Eu precisava de um cara para fechar a nossa semana assim, astral, certeza, mas verdadeiro, autêntico e com realidade, vivência prática de histórias inimagináveis que talvez você esteja dizendo o seguinte: o que é isso? Como é que é essa história? Ele vai contar, mas nós vamos começar do início, partindo quando ele, cearense, dessa terra que é uma terra que contempla o humor, a graça, a simpatia e a comunicação. Você nasce no Ceará aonde? E já sabia para onde iria? Pois é, Renato. Nossa história é uma história como de muitos cearenses, né? A gente nasce num interior, uma cidade que eu amo, que eu adoro. O pessoal pergunta, tu vai pro Parambu fazer o quê? Lá não tem nada. Eu digo, lá tem tudo que eu preciso. São as pessoas que eu amo. Parambu, pra quem não sabe, fica depois de... Você pega 020, parece que não vai chegar no fim do mundo. Você passa por Boa Viagem, Madalena, Tauá, você chega em Parambu, 400 quilômetros aqui de Fortaleza, uma cidade que eu tenho assim, eu acho que eu tenho alguma história antiga com Parambu, porque eu amo Parambu. Muito bom, muito bom. Nasci naquela região, depois a gente veio morar em Fortaleza e depois meu pai trabalhava com galego, né? Olha aí. Meu pai juntava aqui os galegos e ia vender. Aproveitar para falar bem rapidinho. Galego, para quem tá fora da nossa circunferência, da nossa capital do Ceará, do estado aqui, em outra capital do Brasil, galego é o crediarista em algumas praças do Brasil. Isso. Quando não, no sul do Brasil, é o mascate. Você sabe o que é o mascate, Pedro? Você que é paulista? É o cara que vai vender porta a porta ali. Panela, né? Rede. Você lembra do seu pai vendendo isso? Tudo? Rapaz, ele juntava uma peãozada, juntava os parentes aqui, quem queria sair de Parambu, porque naquela época não tinha muitas condições de trabalho. A gente morou no Espírito Santo, morou em Minas. Minhas irmãs nasceram no Espírito Santo. Eu tenho 3 irmãos. Para começar, eu era gêmeos, né? O meu irmão faleceu com 1 ano de meningite. Olha. Tive 2 irmãs gêmeas, Brena e Lorena. Brena, em 2005, faleceu também, teve lúpus, teve uma infecção generalizada, uma história muito, muito dramática a época pra gente, que marcou até hoje, vai marcar para sempre. E tem o mais velho, que é o Silvio Lemos, que trabalha hoje na Embracon e roda o Brasil também, mostrando a arte dele, que é de vender, né? Meu irmão é um exímio vendedor, um cara que eu sou muito fã e admiro muito. Então meu irmão nasceu aqui no Ceará, eu também, e minhas irmãs nasceram no Espírito Santo. Aí eu fui parar no Pará. Cheguei lá em 87 e morei 20 anos em Marabá. Meu pai foi para lá no tempo do garimpo da Serra Pelada e a gente morou em Marabá de 20 anos. Eu voltei para cá em 2006. Então foi 86 a 2006. Experiência única. Eu tenho uma gratidão muito grande por Marabá, que é uma cidade que me viu crescer.
me viu sobreviver, né? Porque a gente não tinha... Marabá não tinha muita estrutura à época, veio ter cinema recentemente. Qual a idade você chegou com o seu pai lá? A idade? Rapaz, aí você vai me quebrar, porque eu tenho 47, mas... De 13 para 14, já estava garotinho? Por aí. Chegou aí alguma vez no garimpo também? Eu fui já como repórter, tá. no Garimpo Serra Pelada. Já estava inativo, mas eu consegui. Então a minha criação foi essa. Me criei basicamente em Marabá. Minha adolescência foi lá. Sim. Foi no meio da rua, foi com a turma no meio da rua, aprendendo a sobreviver. E eu até brinco hoje, o caba pode até me enganar, mas às vezes a gente tá meio lesado assim no dia, o caba passa uma perna, mas é difícil. Pela criação que eu tive, pelas amizades que eu tive. Muito bom. Aí retornei em 2006, já trabalhando na Jangadeiro, na TV Jangadeiro. Comecei como repórter lá em Marabá. Sim. Na TV Eldorado, SBT, em 2001. O cara vai fazendo as contas, eu tô ficando velho. Vai dizendo aí que eu vou fazer a matemática aqui. No final dá 132 anos, né? Aquele cara que conta. Pá, trabalhei 10 anos como motorista, 25 anos como... Aí quando no final, pá, tu tem 130. Dizer a idade, muito bom. Aí eu comecei em Marabá em 2001. Aprendi. Aí como é que tu aprendeu se lá não tem jornalismo? Eu gravava o Jornal Nacional. Eu passava a semana... Coisa de doido mesmo. Rapaz, quer dizer que você acompanhava o que estava sendo colocado na TV, veiculado ali, o jornal passando. Eu gravava numa fita cassete, quem não sabe o que é, entra na internet. Sim. No Walkman. Aí depois eu ia escrever tudo que os caras falavam. Tudo que o bom na cabeça e a matéria toda eu escrevia. Escalada, nota, Passei notícia, 15 dias tudo. Escrevendo, juntei tudo e comecei a perceber que era tipo uma receita de bolo. Pô, então a matéria é assim. Tem um padrão. Aí, como eu tinha começado no rádio, fiz rádio também, fiz tudo, né? Fiz no rádio, então tinha facilidade de fazer ao vivo. Aí eu fiz um teste. Estava ali. Fiz um teste na TV, passei e até hoje estamos nesse... Então, assim, eu posso dizer que a experiência que você teve com o Bonner foi boa, porque alguém já disse para mim, cara, eu nunca consegui tirar proveito ali do perfil do Bonner, muito durão. Você foi sucesso lá no Marabá. A TV Eldorado é uma TV reconhecida na região. É a afiliada do SBT local lá. Era do SBT. Depois eu fui para a Record, quando a Record teve aquele boom que lançou emissora em tudo que foi canto, eu fui contratado. Aí fui para a Record, eu era correspondente do SBT e depois da Record no Pará. Eu rodava todo o estado de carro. No Fiat Uno, 4 portas sem ar. Muito bom. Eu e um cinegrafista chamado Paulo Sérgio, que eu tenho certeza, Paulinho, que você vai pro céu. Você tem vaga no céu. A gente rodava tudo, questão indígena, sem terra, enchente. O cara que passou por essa aquela estação que você passou... aquela missionária, tudo a gente fazia, tudo a gente cobria. Verdade. À beira dos Maranguapinhos, não, dos Ribeirinhos. Dos Ribeirinhos, rios, o Rio Tocantins, Itacaiunas, enchente, tudo a gente cobria. Quando não tinha o que comer, comia o que tinha? Comia tudo. No meio da selva ali, chegava pratos exóticos. Fizemos uma reportagem uma época de uma queimada irregular, que a gente foi fazer uma queimada irregular, a gente entrou numa fazenda 4 ou 5 horas. E naquela época não tinha celular, graças a Deus. E quem tinha era pouco, né? A gente entrou nessa área, não tinha comunicação e tinha que entrevistar. Aí eu falei... Eu usei da minha... Eu falei, Paulinho, como é que a gente vai gravar com esses caras que estão nessa queimada irregular? A gente dá um jeito. Aí eu cheguei, fui lá na queimada e disse, o dono da fazenda mandou fazer um material aqui do aniversário dele, quer que vocês gravem aqui um depoimento. Rapaz, genial. Aí os caras começaram a falar, um abraço. Vocês estão há quanto tempo aqui? Trabalho aqui há 3 anos nessa queimada aqui. Aí contaram a história. E para ir embora, a gente pegou a estrada, porque lá são fazendas enormes. Sim. E quando a gente foi sair da fazenda, estava trancada a porteira com um cadeado de corrente, cadeado. Aí eu digo, rapaz, e agora? A gente dormiu, passou a noite parado dentro do carro. Não, intocado, na outra estrada. Aí de manhã a porteira estava aberta, a gente foi embora. Aí esse dia eu fiquei com medo. Eu digo, rapaz, tinha certeza eu vou estudar, vou começar a estudar para certa coisa. O negócio ia ficar pesado ali. Então no Pará teve muita história assim. Muito bom. Ó, você está acompanhando aqui, talvez tenha chegado agora, ou via YouTube ou na TV, canal 25.1, no YouTube Olhe nos Meus Olhos e no rádio 92.1 na Rádio Líder. Eu estou recebendo Herbert Lemos aqui, que é essa lenda viva de desafios da floresta amazônica no meio do norte do Brasil, cara que invadiu essa ação aí, vai ficar aqui no meu registro, rapaz, ó, teve lá no meio da queimada, conseguiu dialogar com a turma, e a turma que tinha tudo para pegar ele, foram convencidas pelo poder da comunicação de que estava tudo certo. No final, você tirou uma nota de memória disso aí? A televisão local te parabenizou? O que foi que ficou esse material? Você viu para quê? Rapaz, era uma denúncia de queimada irregular, né? Que tinha uma empresa lá que
A fazenda foi acusada e disse que não tinha essa queimada irregular. E a gente foi lá e conseguiu... Descobriu lá. Descobriu. Muito bom, tá aí. Vamos aproveitar então aqui para continuar. Essa história começa no Ceará, você contou que sai do Parambu, vivenciou muitas experiências, aí avança agora para o norte do Brasil com o seu pai, que vai tentar a vida na Serra Pelada, onde ali acontecia a exploração do ouro. E aí, você avança muito na velocidade. Quem é que era o teu idealizador, patrocinador, parceiro, aquele que te impulsionava e dizia, vai garoto, vai para a comunicação? Você tinha alguém que estava do seu lado toda hora te empurrando? Não, acho que pela dificuldade que a gente tinha na época em Marabá, na década de 90, a gente, por exemplo, eu estudava em escola pública, né? Então era muito complicado. A gente até brinca até hoje quando reúne os amigos. Pô, o professor de geografia era o mesmo professor de educação artística. Você não Eu peguei educação artística, sim. Peguei. Aí tinha o SPB. Não, aí peguei não. Aí também já avançou, né? Quem é mais antigão, olha, OSPB, educação artística, religião, tinha aula de religião. Então o mesmo professor de religião era de matemática que era de educação física. Então não tinha aquela excelência lá para... Sim. Então a gente não tinha muito assim, Marabá só tinha uma faculdade que é de direitos. Aí eu digo, pô, advogado não dá para ser. Como eu converso muito, eu vou ser muito rico ou vou estar preso bem rapidinho. Porque advogado, eu digo, não dá certo. Aí que eu não gostava também, tinha que ler muito. A gente não tinha aquela cultura de estudar muito. Tinha que tentar avançar para vencer. Pronto. E viver. Aí o que eu fazia? Sobrevivência. Curso naquela época tinha de secretariado, como atender. Aí eu fiz muito curso de secretariado. Senai, Sesc. Tudo dava essa oportunidade. Aí mecânico eu não gostava, porque eu não gostava de fazer conta. Eu digo, rapaz, meu Deus do céu. Aí minha mãe montou uma loja, minha mãe foi bem sucedida lá em Marabá, ela montou uma loja chamada Filó Confecções. Legal. O nome dela é Filomena Filó. Sim. Aí eu digo, minha mãe agora tá bem, eu vou cuidar das lojas dela. Até que um certo dia quebrou tudo, acabou com a loja, tudo. Foi na época que minha irmã faleceu, inclusive, ela vendeu tudo e veio embora. Aí eu comecei na rádio, porque eu conversava muito com amigo meu, cara, vamos fazer rádio. Aí eu, como é? Não, tu vai lá, a gente cria uns quadros. Sabe fazer imitação? Eu digo, na cara e na coragem você disse, eu vou pro rádio. Vou pro rádio. Aí... comecei a falar no rádio. Você já estava funcionando na TV? Não, ainda não. Antes da TV. Eu comecei no rádio, fazendo a participação lá na FM 91. Aí eu fazia as imitações, eu fazia Moção, fazia Silvio Santos, fazia... Vamos lá então agora aqui. Bob Esponja, fazia... meu amigo. Atenção, minha gente, tô com o imitador aqui. Tem 30 anos, não tá dizendo nada. Eu vou pedir só o Bob Esponja para ficar mais leve, né? Nessa hora. Aí o Bob Esponja encontrando com Moção, desejando uma noite especial. Noite de paz aqui no nosso programa. Vai lá. Tem 30 anos que vamos lá. Eu preciso que você me ajude. Cadê o Moção para me dizer alguma coisa? Eu tô aqui com o Renatinho, gente boa, maravilhoso. Cadê o Moção que chegou aí? Aí entra a Moção. Aí também já é demais. Tá aqui, Renatinho. Pense numa potência. Rapaz, Renatinho. Já me convenceu. Olhando pra você, nos seus nada olhos. Não, tá bom. Não, como diria o lema. Olhe nos meus olhos, direi quem tu és. Tá, pai. O homem que anda pelo interior... O que deve ter de meninozinho, galego aí. Acaba com o outro, comigo não, rapaz. Aí eu fazia as aberturas do Moção, aí a gente criava uma porra de personagem. Cara, o rádio foi um momento muito bacana. Aí depois surgiu a TV, eu virei produtor lá da TV Eldorado, e um belo dia o repórter... Aquelas histórias... Sim, claro. O repórter faltou, disse, vai lá, tu fala pelos cotovelos mesmo. Aí eu fiz a entrevista, conversei e tudo, aí o diretor, tu podia fazer um teste de TV, de vídeo mesmo. Sim. Aí... foi só sucesso. Foi pra cima, teve coragem? Fui feito o cão, mas eu consegui. Essa tua passagem nas estações, no rádio, na comunicação, na televisão, você começou a perceber que fazia muito sentido e que você queria avançar. Eu percebi. Vou colocar isso aqui no coração, no peito, na garra. Eu percebi, isso aqui que eu sei fazer. No meio do caminho não tentou fazer nada? Empreender em outra coisa, nada? Eu sempre... A televisão sempre me fascinou muito, o meio de comunicação, a comunicação, né? Eu só sei fazer isso. Você tem algo na memória, nesse período que você viveu nessa região, porque é uma região crítica, que te emocionou bastante? É uma matéria, uma pauta, uma ida, uma lembrança que você tem de, rapaz, isso aqui não tem como sair da minha cabeça. Rapaz, de emoção, assim, foram... Eu não consigo lembrar muito, porque a gente estava... Não, teve um episódio lá, né, de um garotinho que pulou no quintal para pegar uma fruta, pegar uma bola... E dispararam um tiro contra esse garotinho, ele acabou falecendo, acusaram um deputado, depois ficou provado que não foi o deputado, e na época gerou uma comoção muito grande. E depois eu fiz outra reportagem também que foi muito macabra, assim. Que era? A gente foi eu tava como a gente era correspondente, eu passava basicamente o dia
Superintendência de Polícia. Aí eu tava lá mais o Paulinho, te amo, desculpa por qualquer coisa. Eu tava lá com o Paulinho, cinegrafista, chegou uma mulher toda ensanguentada, né? Oh, meu Deus. Aí eu digo, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, não, a gente é do Movimento Sem Terra, a gente é de um grupo similar ao Movimento Sem Terra, invadimos uma fazenda e lá o grupo se dividiu em dois e começaram a brigar pela sede da fazenda, que é a casa principal. Tem estrutura, tinha internet, telefone, água, tudo. E começaram a se matar. Aí estão lá até agora se matando. Aí eu tenho uma facilidade de fazer amizade com todo mundo. Sim. O delegado Ebers, não vá, porque lá está acontecendo isso pode ser perigoso para a imprensa. Eu, não muito normal do meu juiz, a polícia saiu na frente, eu era amigo do pessoal do IML, falei, cara, deixa eu ir com vocês no carro de vocês, que o carro é grande, vocês conseguem... Eu fui. O motorista, auxiliar dele do IML, eu e o Paulinho, o cinegrafista, dentro de era tipo uma van. Sim. Sem banco, sem nada. Chegamos na fazenda, o tiroteio danado, o delegado, quando me viu, não ficou muito satisfeito. Porque ele disse, eu falei pra você, não viu o delegado, mas é uma matéria que eu preciso fazer. Resumindo, 4 horas da tarde. Como eu fui no carro do IML, a gente tinha que voltar com o IML. Perfeito. Só que 3 pessoas morreram. Meu 2 ou 3 pessoas morreram. E o carro sem banco. Baleadas. Elas foram baleadas e se esconderam no mato. E morreram escondidas. Aí lá vai a gente procurar, meu irmão. Dentro do mato, esses cadáveres aí. Encontramos. Acho que era 2 ou era 3, não lembro bem. Aí encontramos isso meia-noite, 1 hora da manhã. Rapaz. E pra voltar, Renatinho? Ora, se o medo já batia porque tava sabendo que tinha tiroteio, imagine agora. Não, e não tinha banco dentro da van. E eu digo, rapaz... Aí eu falei vamos com o motorista, todo mundo. Falei com o motorista, e agora ele, pá, corre, senta no banco da frente e marca teu lugar. Eu corri, sentei do lado dele. E o Paulinho, por isso. Tá Paulinho aí. veio atrás, com em pé no meio dos defuntos, o defunto batendo nele, ele, olha, eu vou pedir as contas, isso nem é emprego de gente não. Eu digo, calma, Paulinho, olha, vai dar uma repercussão. Olha, eu quero saber de repercussão, nada. Pô, vai virar essa informação. Então tinha aqui. muito. A vida... Então eu fui me acostumando com isso e... Essa vida do dia a dia, do campo da reportagem, no jornalismo, ela toda vez que você sai, ou quando saía, sempre trazia uma história boa para contar. Aí como eu era o único repórter que cobria tudo, aí eu fazia polícia, aí eu ia fazer Companhia do Calypso, a Joelma, entrevistar a Joelma por uma pauta de cultura, e entrevistar Roberto Carlos para uma pauta de cultura. Então era assim, era do céu... Multitarefa. Era de 0 a 100. Numa hora muito feliz futebol, ali, outra hora ia fazer futebol. Isso me ensinou muito. Legal. Eu consegui lá no Pará fazer todas as editorias, transitar em todas as editorias, que me ajudou muito em Fortaleza, né? Ok, quando você chega aqui, você chega já com o currículo debaixo do braço, não é? E com um demonstrativo de experiência. Porque se viesse algo para embaraçar, você desembaraçava fácil. Eu comecei na Jangadeira aqui, a vaga era do Barra Pesada. Você entrou no Barra? Fez o Barra? Só tem vaga para repórter do Barra. Digo, nasci pra Barra. Rapaz. É doido, Barra, vou tatuar aqui, Barra Pesada. Aí comecei, fiquei acho que 1 ano e meio. E era um horário bom, era de 9 da noite às 4 da manhã. Então certo, muito bom, plantão. Aí de 4 da manhã, é por isso que eu falo, né, quando eu converso com as pessoas que vêm falar de dificuldade, de cara, passei 2 anos estudando, trabalhando de 9 da noite às 4 da manhã. Eu chegava em casa, tomava um banho, tirava um cochilo, ia pra faculdade às 7. Voltava meio-dia, tirava um cochilo à tarde quando não tinha que resolver outra coisa. E foi assim durante 2 anos. Essa geração que tem sido levantada por último agora é uma geração muito complicada, complexa até de falar qualquer tema, porque as pessoas podem se sentir ameaçadas, né? Elas podem se sentir menosprezadas, maltratadas, é uma doideira. Mas o povo parece que está vivendo um mimimi, assim, muito conforto, muita tranquilidade. Quando você conta isso agora, desperta um monte de pai e mãe para cutucar a criança, o adolescente do lado do filho, dizendo, tá vendo? Vai lá, tá aí, tem talento, tem sucesso, tem uma história, mas tem muito aprendizado no campo da vida de verdade. É isso. Você tem uma fala para essa nossa audiência que está aqui? Desperte, vá trabalhar, corra, pelo amor de Deus, acho que assim, quando você tem um sonho, você que está em casa, você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no seu potencial. E saber que nessa sua trajetória vai ter muitos percalços, muitas pedras. Aí eu lembro até da minha avó. Minha avó disse, meu filho, até uma topada leva você para frente. Se você souber administrar, se você acreditar no seu talento e saber que as dificuldades serão muitas. Vai chegar muito momento que você vai pensar em desistir, que você vai pensar em não consigo, não vai dar. Mas você tem que ter foco. Se você gosta, se você quer, se você acha que tem potencial. Foi assim que eu fiz a cobertura de uma Copa do Mundo. Muito bom. Eu nunca, na minha vida, eu tenho um ditado, eu nunca sei dizer que eu não sei fazer.
todo mundo fala, ué, bicho, sabe fazer isso? Cara, sei. Eu não sou maluco logo de dizer que eu não sei fazer uma coisa que não é da minha... não está no meu alcance. Foi assim que eu fiz uma Copa do Mundo. Mas quando você diz isso, eu quero que você fale muito sobre esse tema também, é quando você diz, quando eu não sei... Como é que você falou agora que disse que sabe fazer? Eu nunca falei, eu não sei fazer. Tá. Eu não dou conta de fazer. Você se diz... tiver na minha alçada, dentro se tiver dentro do meu controle, eu vou para cima. Vai atrás, estuda, amplia o conhecimento, as oportunidades, elas sempre vão aparecer na sua vida. Muito bom. Não importa o que você vai fazer. Se você é... Sensacional o que você está fazendo. Se você é um pedreiro, se você é um médico, as oportunidades sempre, jornalista, sempre vão aparecer para você. Você tem que estar preparado para elas. Habilitado. Habilitado e chegou, domínio no peito. Si, pronto. Foi assim que eu fiz na Copa do Mundo. Eu não era formado e consegui ser o repórter. Calma aí, que você vai contar, porque isso aqui é motivador. Eu não era formado e fui escolhido pela Band para ser o repórter da Copa das Confederações e Copa do Mundo no Ceará. Rapaz, vai contar daqui a pouco, porque agora eu vou falar da Evogard Saúde, é rapidinho aqui. O Herbert Lemos, essa enciclopédia viva de energia, está aqui comigo, cheio de saúde também, e é sobre saúde que eu quero falar com você, olhando nos seus olhos. A Evogard Saúde é a empresa que toma conta da saúde lá de casa, sabe? E também da saúde dos brasileiros, porque o plano é de abrangência nacional. São mais de 70 mil pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil. 70 mil pontos de atenção para cuidar de você e da sua família. Você pode se tornar hoje um associado e, sendo titular, colocando até 10 pessoas como dependentes. Aí tem mais. Olha, você tem vários benefícios. Na rede conveniada você vai ter desconto. Você tem desconto em postos de combustíveis. Você tem desconto, sabe aonde também? Se você precisar fazer um tratamento odontológico, você vai ter algo especial, além de mais de 23 especialidades que estarão sempre à sua disposição, com mais de 3 mil médicos espalhados em todo o Brasil para te atender. Via aplicativo, você tem atenção médica através da telemedicina na hora que você quiser. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o suporte pode te atender. Se você estiver saindo de Fortaleza, por exemplo, agora, nós estamos na capital, em Fortaleza, e viajamos para São Paulo e precisamos de uma atenção médica ali, você vai dizer, eu estou em São Paulo, coloca o CEP no aplicativo e o aplicativo vai se responsabilizar em trazer o médico da devida responsabilidade para você, ainda no território de 15 quilômetros próximo a você, para você fazer a sua consulta, minha amiga. Não tem mais essa de esperar pelo SUS, de ir lá receber uma ficha e não dar certo, e a procura depois de 2 meses de fazer o exame e a máquina está quebrada. Não. Evogard Saúde é a solução. Eu indico, recomendo, cuide da sua saúde, trabalhe em vida e se tiver necessidade, um dia alguém vier a falecer, tem também plano de assistência funeral, atenção, cortejo, velório, tratamento fúnebre, tudo isso para você. É só ligar agora 99963-0053. 99963-0053. O telefone está aqui embaixo, mas eu estou dizendo para você que está ouvindo no rádio, mandar mensagem agora e aproveitar a promoção 99963-0053. Evogard Saúde. Tô de volta aqui no Olhe nos Meus Olhos com o garotinho. Gostei, hein? Vou fazer Evogard. Meu irmão, tô te falando que é coisa boa. Ó, deixa eu dizer para você que tá aqui, olhe nos meus olhos. Psst, ei, você aí, bem rapidinho. Esse cara aqui tem uma história emocionante que eu tô aqui, eu fui maltratado dentro do meu coração com um sentimento que ele vai abrir para você. Eu queria que você ficasse atento durante todo o tempo. Não saia daí. Compartilhe agora. Mande essa mensagem no grupo da família, grupo dos amigos, trabalho, colégio, faculdade. Mande para todo mundo aqui o nosso vídeo no YouTube, a transmissão, porque vai falar com toda certeza. Talvez seja a resposta de Deus para a sua vida no dia de hoje. Eu vou voltar aqui com a história da Copa do Mundo. Vamos lá. Copa do Mundo. Você chega em Fortaleza, contratado pela Jangadeiro. Você lembra quem foi que te contratou? Chagas Vieira. Chagas Vieira, diretor de jornalismo. Eu cheguei com um DVDzinho debaixo do braço, na Jangadeiro. Primeiro eu tinha feito um teste numa outra emissora, tinha passado e não me contrataram porque eu não era formado, né? Nem faculdade eu estava. Porque eu tinha aprendido daquela forma, didaticamente. Pedagogicamente, eu fui aprendendo a fazer, a entonação de voz, tudo eu aprendi de forma bem artesanal. Legal. Em casa, gravando e ouvindo. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu apresentei numa outra emissora e fui aprovado. Quando eu fui para contratar, não dá para contratar, porque você não é... Perguntaram assim, você tem diploma? Eu digo, tenho. Mas qual é a faculdade? Não, eu tenho um diploma de datilografia. E é verdade mesmo, tenho até hoje lá na parte de casa.
Datilografia, que é quando você vai... Sim, você sim, a máquina que foi extinguida aí, a turma não consegue Naquele nem tempo lembrar. que você não sabe, tinha que fazer um curso de datilografia Perfeito. para você conseguir um emprego de datilógrafo em algum canto. Então eu tinha esse curso. Legal. Aí a pessoa da emissora, não, você tá brincando. Eu digo, sério, mas você não é formado? Eu digo, não, como é que você aprendeu? Eu digo, aprendi, a vida me ensinou a ser repórter, Você ser foi apresentador. Rapaz, que legal, você foi assim, prático e verdadeiro na hora que você chegou lá para dizer. Aí eu fiz um teste na Jangadeiro, aí passei também. Aí levei um DVDzinho do Chagas, de uma matéria do enchente que eu tinha feito. Sim. Ele gostou, no dia, você pode fazer você pode começar a fazer um estágio? Eu digo, posso. Não tinha celular moderno nesse tempo nada. não, né? Você se virava nos 30. Você tá em que semestre? Eu digo, terceiro. Tava nem em faculdade, não. Precisava urgente. Aí ele disse, começa amanhã então. Aí eu, no mesmo dia que eu falei essa história, né? Acabei contando uma mentirazinha. Eu passei lá na João Pessoa, tinha uma faculdade chamada Faculdade Cearense. Ele sabe disso, o Chagas? Acho que já deve saber, já. Faculdade Cearense. Aí tinha uma faixa assim, sábado, vestibular sábado. Primeiro vestibular da FAC. Aí eu fiz, passei. Aí eu digo, agora eu tô de fato e direito. Quando eu comecei o estágio, eu já estava matriculado na faculdade. Aí comecei a fazer a FAC. Aí tirei férias de 4 repórteres lá. Emanuela Braga na Jangadeiro. Lembro. Giovanni Silva, inclusive desejar toda a recuperação pro Giovanni. Emanuela Braga, Giovanni, Marilena Lima. Olha aí. Maravilhosa. E depois eu tirei da Anésia Gomes na reportagem. Você falou algo aqui e tem uma memória para cada um. Uma peculiaridade de cada um. O Giovanni, carequinha e o bigode. Isso. Né? Você falou de quem mais? Emanuela Braga. A Emanuela, aquele jeito dela, não é? Ela é muito vibrante no que vai contando. Já a Marilena, muito emocional, chorava com facilidade, estava no meio de tudo ali. E agora diz o nome para mim. Anésia Gomes. Anésia, branquinha ali, dos olhos assim puxados, né? Mas tinha um jeito também bem particular de entregar ali. Eu acompanhei o Barra Pesada. Aí eu tirei todos esses policiais aí. Eu tirei férias dessa turma toda. Então meu estágio era para tirar férias. Não era contratado. Eu tirei férias da Anésia, quando faltavam uns 3 dias, o Chagas me ligou, né? E eu digo, caramba, o diretor tá ligando. Aí ele falou, traz a tua documentação que a gente vai te contratar. Aí esse dia eu chorei o dia todo. Porque a trajetória era muito complicada. Sempre é, né? Você se deu o motivo de agora dizer muito obrigado, Deus, porque eu sou um vencedor. Você estava sendo contemplado, coroado, devido ter saído de um lugar difícil quando foi criança, na gestação, Parambu, vou tentar a vida, meu pai vai para o outro lado do norte do Brasil, vou viver experiência, agora volto para minha terra e estou sendo coroado em uma grande emissora de televisão, sendo contratado. Foi isso que você pensou? Foi. E o legal é porque eu vim casado, né? Eu casei com a minha esposa lá em Marabá, Daiane, um beijo, Daiane, te amo. Daiane é o norte da minha vida. E quando a gente casou, ela tinha 19 anos. Eu tinha 25 para 26. E a gente veio embora numa caminhonete do meu pai emprestada. Ela é bem paraense de verdade? Ela é de Marabá mesmo. Fala assim? Não, em Marabá o pessoal não fala chiando, não. É diferente de Belém, assim, a cultura. Tá. Como foi gente do Brasil todo pro garimpo, então criou-se uma cultura... Miscigenou tudo, né? Aí a gente veio num carro emprestado do meu pai, com uma mesinha, 4 cadeiras atrás, umas bicicletas, umas coisas, umas panelas. Aí a gente chegou aqui na entrada da cidade de Fortaleza, tem uma parte alta lá na entrada aí. Era de noite, você vê aquela cidade toda brilhosa, brilhante, linda. Aí eu parei o carro e digo, ô Lourinha, agora é só nós aqui, não tem... É nós e Deus. Então a gente tá bem acompanhado, mas a gente não tinha assim, alguém na televisão que eu conhecesse, não tinha um padrinho forte, não tinha alguém que indicasse. E ela topou contigo essa história? Ela veio embora com 19 anos, eu vou contigo. E veio-se embora, a gente foi morar na casa da minha mãe, que eu amo de paixão, que é a Dona Filó, que tá lá em Parambu, junto com o seu Chico. Aí deram a casa pra gente morar um tempo junto com eles, num quarto lá, bem com toda a estrutura, mas não era a nossa casa. Aí comecei a trabalhar na Jangadeiro, a gente começou a ter novos horizontes, tive uma ajuda maravilhosa de um tio, irmão da minha mãe, que é o Dr. Mouzinho, que era gerente do Banco do Brasil. Legal. Foi quem falava assim, pega meu carro aí, vai atrás de emprego aí. Pega meu carro, faz tua mudança. E ele tinha um Corolla antigo, pega meu carro, faz a tua mudança. Rapaz, aí a minha esposa ficou grávida logo que a gente chegou aqui. E foi um negócio muito bacana. Nesse tempo dessa primeira chegada, que você ainda estava sem diploma, mas foi contratado, avançou, foi dali da Jangadeiro... Mulher engravidou. A mulher engravida, foi da Jangadeiro que
despertou então o desejo na Band de contratar você? A Jangadeira era afiliada da Band? A Jangadeira era SBT. Eu fiquei Tá. 8, 9 anos lá na Jangadeira. Ela era SBT, depois ela virou Band, depois voltou para SBT. E nessa época aí eu fiz Barra Pesada, depois eu fui pro jornal, fui pro esporte, trabalhei com a Alan Neto, com a Maísa Vasconcelos, uma turma muito boa. O Nonato Albuquerque. Sim. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu levo para sempre. A Jangadeira foi uma casa... eu sempre tive muita sorte, não vou dizer que foi sorte, competência, que eu nunca fui demitido, né? Eu sempre pedi para sair para ir para um algo melhor. Então, a Jangadeira foi uma escola muito grande e a minha esposa topou esse desafio quando a gente veio e eu sempre falo que Deus, tudo que eu peço para Deus, ele me dá. Te escuta, ele te Ele ouve. me escuta, ele me ouve. E quando ele não me dá, lá na frente ele mostra porque... Tem um propósito, tá ensinando. Então, assim, a gente aprende todos os dias Muito bom. como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Isso é de grande valor, que você conserve todos os dias ter essa conexão, essa intimidade, esse discernimento, escutar a voz de Deus para saber qual é o caminho da direção. Porque na maioria das vezes o cara vai mudando de estação e o garbô vai chegando, não é? A moral, o cara começa a esquecer de que existe um Deus todo-poderoso e quer resolver tudo na força do próprio braço. Quando isso acontece, o cara começa a perder, começa a padecer. Ele apanha, e se ele for orgulhoso e vaidoso, aí ele vai apanhando muito, até quebrar a cara, e agora não tem mais força e pedir ajuda. Então, que Deus conserve em você esse canal que você tem aí de estar dizendo, tudo que eu peço, Deus me dá, e quando não me dá, tem uma lição. E cada passo deve ser lembrado, né? Desde quando você não tinha nenhuma expectativa de emprego, de profissionalização, de carro. Meu primeiro carrinho foi um Fiat Uno azul. Legal. Ixi, era um sucesso o carro. Todo quebrado, todo quengado. Quando você estava nessa situação que você está dizendo, onde é que passava na cabeça de ser o oficial da Copa do Mundo, da Copa das Confederações? Como é que era isso aí? Pois é, eu trabalhei, quando eu apresentei um programa Gente na TV, aí saí do programa, surgiu uma vaga para voltar para o esporte, junto com o Jussier, junto com Graziani, na Band, né? Já era Band, mudou Band. Aí surgiu a Copa das Confederações e a Band queria um repórter. Eles começaram a fazer alguns testes. Eu lembro que um dia eles ligaram lá na redação e disseram, ô mano, vai ter um treino aí da Itália. Você sabe falar italiano? Aí eu digo, sei. Pô, vai lá cobrir o treino da Itália então. Eu digo, deixa comigo. Não tinha inteligência artificial nesse tempo não, né? Renatinho, aí fui. Aí cheguei lá, eu digo, como é que eu cinegrafia, como é que tu sabe falar italiano? Não sei parlo, lá, sim, cara. parlo italiano. Lá em Parambu a gente tinha aula de português e italiano quando era criança. Agora foi bom. Aí cheguei no PV, aí lá no estádio Presidente Vargas, não tinha tradutor. Aí eu cheguei pra um cara assim, tipo o Renatinho, disse, Renatinho, tu trabalha onde, velho? Pô, trabalhando na Placar. Eu digo, ó, vai me ajudar numa missão aqui. Aí contei pro cara, né? O cara começou a rir. Mentira, velho. E tu deu esse migué, eu digo, dei, tu vai me ajudar. Aí o que esse maluco foi dizendo ali, tu vai traduzindo, eu vou escrevendo aqui. Rapaz, mano. Aí o cara fez, era o Prandelli, o treinador, e o Marquise, o jogador. Só que o italiano, se você prestar atenção, você consegue entender, né? Aí eu fiz a matéria, mandei, o cara, ô Herbert, ô mano, você é bom, hein, mano, ficou bom, hein? Pô, a gente pode continuar fazendo? Eu digo, pode. Aí fui fazer a convocação da Copa das Confederações. Muito bom. Tá no meu YouTube isso aí, viu, gente? Legal. Quem quiser ver. Confederação. Aí era um guarda-sol gigante e eu ia entrevistar o Mirandinha lá na frente do Castelão, né? Tá. Mirandinha, jogador, primeiro cearense a jogar em Wembley, jogar na Inglaterra. Filho do Vento, né? Era chamado? Era. Mirandinha, que corria muito, né? E nesse dia, o Renatinho, fazia 3 anos que não chovia em Fortaleza. Na hora que a gente foi fazer o vivo, caiu um toró, meu amigo, água. Aí eu digo, não. Aí o pessoal da técnica, ô Herbert, não dá pra fazer não, né, mano? Eu digo, dá. Tem jeito. Vou já te mostrar. Aí botamos o guarda-chuva, o Mirandinha embaixo, e eu fiquei assim, do lado dele. Aí um lado meu no seco e o outro água. Truando. Aí eu comecei a ouvir assim, ó, gente, tem gente que não fala que não chove do Ceará, né? Tá caindo um pau d'água agora aqui. Aí o pessoal da Band, pô, cara, e eu com um papelzinho na mão, tudo escrito. Aí molhou, eu perdi, eu digo, Senhor. Roteiro zero. Senhor, agora é a hora do milagre. Da luz. Aí eu consegui lembrar os confrontos do Brasil e tal. Aí quando terminou, que voltou para o pessoal de São Paulo, aí era Paloma Totti. A Paloma, ô Webs, obrigado, pessoal de Fortaleza, até debaixo de chuva aí, eu consegui, Aí pronto, aí eu digo, opa. Aí o pessoal sempre que precisava me ligava. Ô Webs, você vai ser nosso repórter na Copa das Federações. Eu digo, massa. Aí foi também na Copa do Mundo. Você é mais, assim, de mais idade, eu posso dizer isso, do que eu. É de mais idade. E aí você lembra da história do MacGyver, né? Lembra?
Não. MacGyver, Não, MacGyver eu lembro, que era o cara que fazia tudo de um rádio, Não, relógio. trancava ele dentro de uma sala trancada, ele pegava Isso. um grampo e Nada, com um transformava tijolo numa bomba. furado, ele fazia um rádio MFM Era. e tal, com transmissão, dava salto de paraquedas, aquela coisa toda. Ninguém te chamou de MacGyver, não? Portanto, conseguir driblar tantas situações aí. Cara, teve uma rapidinho também durante a Copa. Era eu, Renata Fã, Neto Edmundo, a gente fazia o bate-bola do jogo aberto. Aí eles tinham, na época, a primeira vez que eu vi o Mochilink, legal. Você separava o Mochilink e fazia ao vivo de qualquer lugar. Aí a gente preparou tudo, a Renata Fã ia me chamar e caiu o sinal. Caiu tudo. Apavorou. Aí eles conseguiam mandar o sinal pra lá, mas não tinha retorno de áudio de nada. Eu falei, fala o seguinte, liga pra ela, pra Renata, lá pro suíte e deixa no Viva Voz. Quando ela me chamar... Tem o seu tempo. Eu começo a falar, mas sem interação. Aí o cara, não dá certo, mano. Eu nunca vi isso. Eu digo, vai, meu amigo. Vai comigo. Por mim. No YouTube dá pra ver. O cara diz, vai. Aí eu começo. Aí voltamos contigo, Renato. Um beijo, um abraço. Soltou e fechou. Aí quando terminou, os caras suados. Ué, bicho de Deus, eu nunca tinha feito. Eu digo, eu fazia isso todo dia, amigo. Não tinha tecnologia, aqui não. Na tora, então não... Então eu era muito, como eu te falei, eu não tenho missão perdida. Driblava com facilidade, improvisava com E até hoje eu peço frequência. a Deus sempre que seja assim. Muito bom. E quando eu vou reunir a minha equipe, hoje que eu estou na gerência daqui a pouco você vai perguntar, mas então eu dou muitos meus exemplos. Legal. Porque essa geração de hoje, ela não tem a dificuldade que nós tivemos. É verdade. Essa tecnologia facilitou para fazer off, tem chat GPT, tem se tudo. você vai pegar um roteiro, antigamente você sentava, ia escrever e ficava fazendo conexão com palavra, com pensamento, com isso, com aquilo. Agora, tá doido, o cara chegou ali, colocou, verdade. Grava o áudio, vem pronto, se ele disser o que ele quer, digitando do mesmo jeito, não tem muito trabalho mais não. Pronto. É diferente, tem um mega valor aí. O profissional do início tem um mega valor. Claro que esse profissional do início deve também caminhar no avanço das tecnologias. Mas eu quero dizer é que sempre tem algo a mais na cabeça de quem começou lá atrás. E aquela história que você quer, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Você vai ter inúmeras oportunidades de dizer que alguém te atrapalhou. Mas só a única pessoa que pode te atrapalhar e parar o seu sonho é você mesmo. Verdade. Então, assim, só se acontecer algo muito drástico. Eu acho que nem isso também, que os meus sonhos continuam, apesar de tudo que aconteceu lá em casa no ano passado, né? Perdi meu filho de 23 anos com leucemia, então foi um processo muito doloroso, mas os sonhos, eles continuam e principalmente sempre com Deus. Eu queria que você falasse um pouco mais. Atenção, minha gente, olha aqui nos meus olhos. Aqui, ó. Solta o telefone só um minutinho, que você está no WhatsApp, faz tempo que você fica subindo, descendo assim, ó. Tô vendo você na sua casa aí. Faz tempo que você está com o dedo no feed, que é infinito, ó. Tá dando dor aqui nesse dedo, aqui também, calma. Escute isso aqui, eu chamei a atenção, porque eu tenho certeza que vai falar muito forte com você. Muito forte. Essa história desse valente, guerreiro, lutador, que vai vencendo toda hora, ela é constante também de muitos autos, né? De celebração, de vitória, mas teve alguns momentos bem desesperadores, que servem para todo o tempo de lição de vida. Ele me contou aqui, em off, e eu já tinha escutado a história dele, quando o garotinho dele estava vivendo o primeiro momento do diagnóstico. Acho que você fez uma matéria, uma entrevista junto com alguém na TV Ceará, na TVC, e lá no bate-papo alguém falava e você respondia sobre a enfermidade do garotinho. Foi. E aquilo me deixou assim, eu ia te perguntar, quando você chegasse pra gente bater o papo, como foi que ficou? Tá tudo bem? Como é que tá? Aí quando você chegou, você me disse, tá com 9 meses que eu perdi meu filho. Essa fala, essa expressão, não é do super-herói, não é do super-homem. Dentro desse cara tem um coração. Esse coração que batia forte, que bate muito forte sempre, na missão de ajudar, facilitar, cooperar com os outros, é que tem levado ele para esse lugar de crescente e constante, entendendo que se tiver um obstáculo, uma luta, uma peleja, uma batalha, ele vai conseguir sempre, em Deus, vencer. Mas essa dor, eu até disse para ele, não tem palavra bonita, não tem abraço forte que possa resolver essa dor. A idade do garoto que você tinha ali do seu lado, crescendo e acompanhando, vendo, você me falou que ele estava na faculdade também. Como foi que foi? Pois é, o Pedro Gabriel Santos Lemos, acho que foi uma das coisas... Meus filhos são... Quando eu falo que Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, é só você parar o que você está fazendo agora e olhar para o lado. Você vai ver o tanto que Deus é bom na sua vida. Tendo a sua mãe, tendo o seu pai, tendo os seus irmãos, tendo o seu filho dentro de casa, aquela pessoa querida que você ama. Essa é uma prova real de que Deus é bom e de que Deus ele existe.
Quando você para tudo que você está fazendo, você olha para o lado e vê o quanto que Deus já te deu, o quanto que Deus é maravilhoso. As pessoas sempre esperam um grande milagre na vida, sempre. Deus faz um milagre em mim, mas o milagre ele existe diariamente quando você deita e tem a oportunidade de agradecer a Deus por mais um dia de vida. A gente vive em dias tão caóticos, em dias tão difíceis, e a gente vê tanta tragédia nessa loteria que é a vida, que pode ser qualquer uma a qualquer momento, que é importante sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E o Pedro Gabriel Santos Lemos, que faleceu com 23 anos, e nós estamos em maio, completa 9 meses do falecimento dele, dia 24 de agosto de 2024. Pedro foi um dos maiores presentes que Deus me deu. E Pedro passou para a faculdade em São Luís do Maranhão, estava fazendo sistema de informação, estava no último ano, começou a sentir uma dor no peito, uma dor na garganta, e como ele tinha plano de saúde, ele fez os exames lá e diagnosticou um linfoma, né? Um linfonodo no pescoço. Trouxemos ele para Fortaleza, começou um tratamento, fez uma quimioterapia, ele tinha um tumor no peito de 16 centímetros. Meu Deus. E a primeira quimioterapia foi muito bem, foi um sucesso, ele retornou para casa, ficou em casa fazendo quimioterapia, um processo muito doloroso, um processo desgastante, que desgasta a pessoa, desgasta a família, desgasta quem está perto. E ele tratou durante 9, 10 meses essa leucemia. Fez o transplante, conseguimos um transplante de doador 100%, que é algo que quase ninguém consegue. A gente ganhou numa loteria, foram mais alguns meses de vida, fez o transplante, a medula pegou. Quando ele voltou para casa, ele começou a sentir um sangramento na urina. A gente voltou para o hospital, ficou 3, 4 meses internado. O último mês deu uma doença do enxerto, que é uma rejeição. Aí foi o que nos levou o Pedro, que ele ficou um mês entubado, ficou um mês em coma. Você estava nesse expediente de cada dia, vivendo todas as dores do período, sim, trabalhando. Comecei a apresentar um programa na TVC, que é o TVC Esporte Clube, que para mim foi uma grande terapia. Assim que a gente começou o programa, há pouco tempo o Pedro adoeceu e durante todo esse período os telespectadores sempre ficaram... Eu sempre atualizei todo mundo, pessoal, não vou vir amanhã para o programa que eu vou acompanhar meu filho na quimioterapia. Mas ao mesmo tempo que ele tratava, em nenhum momento eu imaginei, em nenhum momento passou pela minha cabeça que meu filho ia morrer. Em nenhum. Eu sempre tive a certeza da vitória. E esse otimismo me levou até o último dia com o Pedro. E eu sempre compartilhava com o pessoal dos telespectadores, sempre mandava mensagem e tudo. E quando o Pedro faleceu, e assim foi tão... Deus é tão maravilhoso que uma semana antes dele falecer, os médicos chamaram a gente e disseram que o tratamento não deu resultado. Ele sangrava muito, né? Saindo muito sangue dele por conta da doença do enxerto, que afetou o sistema digestivo, o fígado, pele. Foi bem doloroso ver uma pessoa que você ama desaparecendo assim na sua frente numa cama. Foi bem... As pessoas perguntam como é que eu consigo contar isso. É Deus nas nossas vidas. Eu coloco uma vírgula em você rapidinho. Sei que você está emocionado, está falando e está tocando no coração de pessoas também. Eu disse para ele aqui o seguinte: tem gente, ser humano, pessoas que agora estão participando com a gente nesse momento, que vão precisar passar por situações para experimentar o favor, o milagre, não é? Uma contação de história, ter uma experiência com Deus de forma poderosa. O fim, para cada um, é diferente. Cada um vive o fim que o Senhor, o Deus eterno, o Criador, tem todo o poder, é que vai ensinar. Porque ele palestra com o ser humano. Ele fala, ele monta, remonta, faz, refaz. Ele é Deus. Nessa hora que você está me contando, eu estou lembrando aqui na minha cabeça, de expediente de uma mãezinha também, que um dia conversando comigo, queixando muito ao Senhor, dizendo, nossa, eu não imaginava, eu perdi o meu filho. Ela entrou num processo de depressão junto com o marido, ficou triste. Passa um tempo, eles viajam, saem de Fortaleza, vão morar em São Paulo, e passa um tempo, eu estou numa viagem a trabalho, e ligo para eles, vamos tomar um café numa padaria, lembra como se fosse hoje, na Santa Efigênia, ali, e ela chega para contar para mim o seguinte: Renatinho, você sabia de uma coisa? Aí eu disse, pode, fala, dona Lúcia. Eu precisava passar por tudo isso. Eu achava que era outra coisa, porque eu já tinha passado o período da perda. E aí eu precisava passar por tudo isso. Eu disse, era. Por quê? Porque sabe quantas pessoas eu já consegui ajudar?
Aí eu disse, eu não sei. Ela disse, centenas, com a minha história de superação. Cara, o que você está fazendo aqui, falando aqui, abrindo a caixa preta das suas emoções, é para falar com o coração de alguém que estava precisando no dia de hoje uma resposta sobre não que a enfermidade vai ser para a morte. Porque a Bíblia vai dizer, em um certo momento, um episódio, Jesus vai chegar e vai dizer, essa enfermidade não é para a morte. Vai ter alguém que vai sofrer, vai passar por alguma coisa, mas o ensinamento vai ficar. Você foi um escolhido de Deus. Renato, Deus me escolheu para me perder meu filho, cara. Não. Você foi escolhido de Deus, porque Deus sabia. Porque a Bíblia vai dizer que ele entrega a missão, numa linguagem popular, ele não vai nos provar além da nossa força. Então ele pode confiar com você para ajudar outras pessoas também. E eu tenho certeza que cada vez que você conta, alguém é ministrado, alguém é contado. E você vai continuar. O Pedro estava nessa hora, na faculdade, quando você ainda continua dizendo aqui. O Pedro, quando ele descobriu, nós trouxemos para Fortaleza, fez o tratamento, e na semana, e foi assim, quando a gente para, que a gente que teve o velório dele, que a gente enterrou, que a gente volta para casa, aí você começa a pensar o tanto que Deus te preparou até para esse momento, né? Eu lembro que eu com a minha esposa, a gente é católico, a gente frequenta a Nossa Senhora de Lourdes, a igreja lá das Dunas, e nós fizemos um encontro de casais com Cristo. Aí eu perguntava, amor, mas para que a gente vai fazer esse encontro? Está tudo bem? Os meninos estão bem? Aí nós fizemos esse encontro, criamos um núcleo de amizade com uns 10 casais, que a gente criou um grupo chamado Florescer. Legal. Que são pessoas maravilhosas, são irmãos que a vida nos deu. E a gente fazia encontros quinzenais, que a gente se encontra até hoje, para falar de Deus, para falar do casamento e tudo. E foi nesse processo que o Pedro adoeceu. Então essa turma nos deu uma base muito forte de apoio, de fé. E fora as pessoas que eu comunicava via internet, via televisão, o programa que eu tinha. Sim. Então criou-se uma corrente muito grande, uma corrente muito forte. E quando a gente fala que você tem que dimensionar o problema que você tem, às vezes as pessoas quando vão falar comigo hoje, eu tô com um problema, aí começa a contar um problema, aí eu digo, deixa eu te contar só o que eu passei rapidinho. Rapaz. Aí quando termino de contar, o cara disse, não, esse meu problema aqui não tem 10% do que tu passou. Mas cada um é cada um. Claro. Cada um tem a sua fé. Claro. Mas na semana que meu filho faleceu, que ele foi pro céu, eu lembro que eu caí num golpe. Aí tudo é ladeira abaixo. Eu caí num golpe na internet, pagaram um cartão de crédito na minha conta. Nem cartão de crédito eu tinha e pagaram, eu sei que resumindo, eu fiquei com menos 10 mil na minha conta. Rapaz. Na semana que meu filho faleceu. Um baque, né, emocional. Só ladeira abaixo. E o médico falando assim, não tem jeito, ele vai falecer, é questão de tempo, é só esperar. Aí eu digo, Senhor, tudo é de Deus. Eu fiquei naquela... O poço vai só aumentando, né? O poço vai só ficando mais fundo. Sim. E você vai perdendo força e você vai... Eu fiz um propósito comigo, eu digo, Senhor, meu filho está entregue em suas mãos. Se levar, foi o Senhor que me deu. Só não quero que ele sofra mais. Foi tanto sofrimento dele e da família, porque o câncer ele não mata só a pessoa, ele mata todo mundo que está ao redor. Ele vai consumindo todo mundo. Ele é uma doença assim que é cruel, covarde. Né? E se você não tiver Deus para te sustentar, você não consegue. Por isso você tem que ter uma base familiar, você tem que ter amigos. Meus amigos lá eu trabalhei no Palácio da Abolição também, me deram muita força, os jornalistas, a turma, todo mundo. Todo mundo me abraçou de uma forma muito carinhosa nesse processo. Então, na semana que meu filho faleceu, eu estava sem dinheiro, menos, rapaz, assim... Um motivo de zero. Parece que era um teste. Aí no dia que o Pedro faleceu, que a gente organizou, que eu fui comprar caixão, aí eu digo, meu Deus, eu estou andando de uma funerária comprando caixão. Agradeci aqui em público o Nelinho, legal, lá da Fago, da funerária. Seu Raimundinho, pai dele. Cara, me ajudaram Fago, Grupo tanto. Ternura, são os queridos. E outra coisa, foi quem me deu uma base, porque assim, morreu um filho. Aí você chega numa funerária e você fica, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Vou comprar um caixão pro meu filho. E a Fago, o nome já diz, eu acho, né? Acho que tem... Eles me abraçaram, vem cá, Fago, carinho, atenção. Vem cá, cara, é assim, a gente vai te ajudar nisso, eu vou fazer isso. Não se preocupe com isso, não se preocupa com nada. A gente vai deixar com tudo com muito carinho. Então, assim... Deus cuidou de tudo. Eu tenho uma gratidão eterna pela Fago. Já falei com o seu Raimundinho, falei com o Nelinho, o Freitas, com a turma toda, assim, foi emocionante mesmo o que eles fizeram comigo. E foi um processo muito doloroso, mas Renatinho, cara,
todo mundo pergunta como é que a gente consegue, né? Eu peço a Deus todo dia que a ficha nunca caia, assim. Porque eu choro todo dia, eu tô no carro, eu paro o carro, eu choro meia hora, aí esgota, acaba o choro, acaba a lágrima, aí eu vou trabalhar, vou embora. E quando eu fui convidado para ir para a Assembleia comandar a TV Alesse TV, foi como um presente de Deus mesmo. Porque são cerca de 150 pessoas, Sim. 150 cabeças. A TV do Estado, a TV... 150 emoções. A TV mais importante do Estado do Ceará. 150 razões, 150 inquietações. Então, a gente, durante o período que eu estou, a gente não tem tempo nem de lamentar, sabe? Acho que Deus foi bom até nisso. A ocupação que você tem, a responsabilidade que você tem, o trato com as pessoas... E outra coisa, tem a família que a gente precisa cuidar. Sim. Tem a minha filha mais velha, que é a Brena, que era muito ligada ao Pedro. Eles tinham uma relação, tem e terão para sempre, que o Pedro está em nós, né? Meu filho... Memória viva. Meu filho é um anjo, sempre foi, e eu tenho certeza que está no céu. Deus teve um bom lugar para ele está num bom lugar, sem sofrimento. A gente, quando vê um filho sofrer, é algo desgastante. Você sai fortalecido desse episódio, dessa história, se fortalece a cada dia, não pode parar, entendeu? E você acredita que ainda tem muitos sonhos a viver, muitas oportunidades. Você acredita nisso? Ou te deixou paralisado para novas coisas, novos projetos, novos destinos? Não. Acho que o Pedro tinha tanta vontade de viver. O Pedro lutou muito para viver. Meu filho lutou demais. Essa luta pela vida do Pedro está em nós. Nós vamos lutar para viver e nós vamos ajudar outras pessoas. Tem outras pessoas que tratam câncer todos os dias. Forte, isso aí é forte. Meu filho teve todas as condições possíveis. Estava num hospital bom, num tratamento... num plano de saúde muito bom, e mesmo assim sofreu. E eu me candidatei a ser embaixador do lar Nossa Senhora de Fátima, que é no centro, que trata de pessoas com câncer, que fazem transplante. A gente está tentando ajudar também da melhor forma. Muito bom, conta comigo. E muitos casos de pessoas que estão tratando câncer. Tem um garotinho de 6 anos, o Renan, que é filho do Renê, e eu estou acompanhando também no Instagram, a gente ajuda da forma que pode. Muito importante. Está fazendo vaquinha para ajudar. E é um menino sensacional. Esse assim, coração que você tem, essa missão que você leva, não pode parar não. Você tem que estar vivo, cheio de fé, revestido em Deus, saúde, sabedoria e graça para avançar. Eu já estou contemplado com o que você disse aqui para a nossa audiência, quando você começou a falar muito sobre essa firmeza. Só Deus, amigo, faz o que está fazendo por você. Só Deus. Deus é o centro de tudo, é a razão de tudo. Você pode ter as dificuldades que você tiver. Tem muito ditado bonito que fala, tempestade não dura a noite toda, de manhã, pela manhã vem um sol. E realmente é assim. E Deus, as pancadas só vêm em quem aguenta. E Deus vai estar sempre contigo ali, te preparando. E aquela questão de testar a fé também da pessoa, né? Um amigo falou de forma... E sempre agradeça. Sempre agradeça a Deus, não importa o que aconteça na sua vida. Se tiver ladeira abaixo, obrigado, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Muito bom. Obrigado pelas derrotas. Eu sempre rezo assim, obrigado, meu Deus, pelas vitórias e pelas derrotas que nos ensinam algo. Muito bom. Sempre você aprende algo. Alguém me traiu, alguém me enganou. Você vai aprender, vai tirar uma lição. Você vai tirar uma lição. E sempre ao lado da família. Muito bom. Não perca seu tempo com algo que não seja ao lado das pessoas que você ama. Rapaz, que programa, hein? É maravilhoso, porque assim, eu tive a oportunidade de conversar com meu filho, tudo isso. De pedir perdão, de pedir desculpa, de conversar, de projetar, de planos. E depois que o Pedro faleceu, eu dei mais razão ainda a essa questão de chegar mais cedo em casa. Eu vou lançar você... Pegar os meninos, sair, abraçar, beijar. Você já foi lançado aonde você passou, é sucesso, mas eu vou lançar você agora no nosso programa como aquele que tem uma voz para tratar a dor de perder um filho. Vamos criar um projeto desse aí para que você possa rodar de forma itinerante, falando, a sua vida é difícil? Vem viver a minha só uns dias. E tem muita gente que vem me abraçar no meio da rua e às vezes eu tomo até um susto, às vezes eu tô assim, numa outra vibe, aí a pessoa chegou com, bicho, eu posso te dar um abraço? Eu digo, pode. Por quê? Cara, tu perdeu teu filho, eu perdi o meu também, e eu fico te acompanhando, vou nas tuas redes sociais, e, cara, tu tem uma vibe, alegria e família, eu digo, mas se a gente for reclamar, murmurar,
de algo que já aconteceu, que foi tanto sofrimento, a gente não vai viver. Meu amigo, que lição. Não vive. Pedro, qual é o tempo nosso aqui, Pedro? Rapaz, Podia passar 3 horas aqui, Pedro. Jesus! Nosso Deus é bom para fechar a nossa sexta-feira aqui abençoada. Acredite e agradeça sempre. Aconteça o que acontecer, Deus é bom o tempo todo. Esse é o Herbert Lemos, essa enciclopédia viva, cheia de graça de Deus, que conta a experiência que viveu, falando com muita facilidade, sendo sabedor de que tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas permanece firme. Está aqui. Ele é o gerente geral ali da Assembleia, da TV Assembleia, canal 31.1. 31.1. E aí, o próximo passo agora da TV Assembleia, para a gente findar aqui, tem projetos novos, o que acontece? A gente está fazendo uma reformulação boa na grade de programação, é uma equipe muito boa, é a segunda maior estrutura de TV fora o sistema Verdes Mares, eu acredito nisso, a gente tem uma estrutura muito boa, é uma equipe muito boa e a nossa missão é mostrar o trabalho do parlamento, né? Legal. As pessoas têm muita resistência, assim, a TV Assembleia só passa coisa do pronunciamento, de deputado, lá da sessão, a gente tem muita... A gente hoje é a TV que mais produz documentário. Muito bom. A gente espalha para todas as outras emissoras. Faz sentido. Equipe muito boa e é uma experiência muito boa também. E a gente continua nessa vibe. Maravilha. Sempre acreditando, sempre trabalhando, sempre sorrindo. Sorria. Deus gosta de pessoas felizes. É isso aí. Olha, tinha muito mais pra gente falar, mas o tempo é muito veloz e não espera por ninguém. Eu vou agradecer a nossa audiência prometendo voltar segunda-feira. Se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, nós vamos estar de volta aqui 22 horas, segunda-feira. Hoje, sexta, fechou a semana. Um abraço grande para todo mundo no rádio, na TV e no YouTube. Eu queria muito que você finalizasse aqui do seu jeito, sua mensagem. Vai lá. Mandar primeiro agradecer a equipe aqui, técnica, né? O nome dos meninos aí é Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, aí, uma dupla, né? Os discípulos de Jesus. Gente, um beijo grande para vocês. Mais uma vez, o milagre ele é diário. Agradeça todos os dias o dom da vida. Cheiro grande para todo mundo. E obrigado pelo convite. Valeu, minha gente. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Bom final de semana.